Aproveitar essa polêmica do Léo Lins, que eu acho interessante falar sobre ela. Vamos lá. Tem uma frase bem legal, eu não sei pronunciar, mas vamos lá. Toda verdade passa por três estágios. Primeiro, é ridicularizada. Depois, é violentamente combatida. E, por fim, aceita como óbvia. Arthur Schopenhauer. Né? O que acontece de forma bem direta, e eu gostei dessa frase. Nós temos que entender o seguinte: tudo bem que nós podemos ter essa crítica ao progressismo, eu acho muito legal que a gente tenha. É importante, é fundamental que a gente veja exageros do Supremo Tribunal Federal. Países como Portugal, esse tipo de piada não é levado a sério, o que é muito legal, certo? Países britânico, talvez até os Estados Unidos, haja uma liberdade que no Brasil não existe mais. E a gente precisa entender que tanto o Supremo Tribunal Federal, quando a Comissão Nacional de Justiça, quando o Supremo Tribunal de Justiça, né, por exemplo, eles acabam fazendo exatamente isso, sabe? Só que a gente precisa compreender e ao mesmo tempo entender que, apesar, vamos dizer, da gente poder hoje ter essa liberdade, essa crítica, de alguma maneira ao progressismo, por exemplo, eu tenho em PDF, Tribunal Superior Eleitoral, expressões racistas porque deve evitá-las. Está em PDF, você consegue baixar e tal. Então o que acontece? É legal a gente ter essa crítica no sentido assim, nossa, que legal, hoje a população brasileira está fazendo crítica de forma mais direta, as pessoas hoje estão mais tentando dar essa liberdade de expressão, o artigo 5º da Constituição Federal e tal, e essa crítica ao progressismo também. Legal, tudo isso é uma evolução. Nós estamos em 2025, eu acredito que muitas coisas ainda vão evoluir para melhor, mas nós não podemos esquecer, de fato, uma coisa muito importante e fundamental, que é o seguinte: na década de 60 havia um humorista chamado Barnabé. Eu fui numa casa de um amigo e ele tinha, né, essa fita cassete. Hoje está no YouTube, talvez, os vídeos dele. E ele fazia piada de todo tipo pesado, né? E hoje em dia, não, hoje em dia é bullying, hoje em dia é homofobia, hoje em dia é preconceito e tal, e não sei o quê. Mas naquela época, natural. Na década de 90, pelo amor de Deus, certo? E era uma coisa assim, muito comum. Eu, por exemplo, estudei na escola pública, e eu quero até falar sobre isso, e o meu apelido na época era dente de cavalo. Meus dentes eram tortos e tal, e o pessoal fazia essas piadas. Quer dizer, eu tinha uma colega que fazia essas piadas. Imagina hoje. Hoje, com certeza, essa menina provavelmente seria processada, enfim, né? E com razão até. E era muito comum esse tipo Bom, era uma outra época, era um outro movimento. Eu sempre falo sobre academia.edu e tenho até um legal aqui, ó, dissertação de mestrado, né, entre aspas, ideologia de gênero, razões e agenda política da igualdade de gênero no Congresso Nacional. Então é legal você dar uma lida sobre esses materiais na academia.edu, né, que fala sobre escola, gênero, sexualidade, diversidade e debates que podem estar acontecendo aí numa escola perto da sua casa, principalmente as escolas estaduais. É muito importante que a gente está fazendo isso, e esse canal é justamente para isso, dar voz a qualquer pessoa e qualquer outra situação. Que às vezes numa universidade privada, eu acredito que a gente não vai conseguir ter essa liberdade. E eu até penso sobre isso, não existe essa liberdade tanto quanto às vezes no YouTube. Só que a gente precisa entender uma coisa que é muito legal, que é o seguinte: existem muitas ONGs, eu acho que hoje a galera já está fazendo essa crítica, e eu acho que isso é muito legal. Existe sim, eu até tenho uma ONG
que eu acho que chama-se, tô até lembrando aqui o nome dela, tem uma ONG chamada Vidas Negras Importam. É isso, Vidas Negras Importam. Tem outras aí que fica nessas situações ideológicas, entendeu? E ainda mais quando a volta do governo do presidente Luiz Inácio Lula da Silva e esse pensamento progressista tá demais hoje em dia. Demais, e, não, e assim por diante. Mas eu acho que é legal falar sobre a questão do Léo Lins, porque assim, primeiro a gente está tendo a oportunidade de debater um espaço que antes a gente não tinha. E ao mesmo tempo é legal da gente, como sociedade, perceber que há um entendimento ou até mesmo uma certa flexibilidade hoje da população, no sentido das pessoas perceberem que a gente consegue sim ter uma outra sociedade, a gente consegue dar liberdade de expressão e tudo, seguindo o artigo 5º da Constituição Federal, mas eu acredito também que a gente precisa realmente falar que nós estamos evoluindo como sociedade, certo? Então, assim, esse negócio do Léo Lins é uma oportunidade de debater sobre os limites, sobre a ética, sobre o preconceito, que muitas vezes ele é até velado, certo? Então, muitas vezes uma pessoa pode chegar em você, ou até, sei lá, né? E às vezes perguntar se você é homossexual, se você é gay, às vezes até comentar que acha que você é gay, entendeu? E muitas das vezes isso pode criar um certo constrangimento. Nas grades curriculares das universidades, muitas vezes até na UniBTA mesmo, histórias, exercícios profissionais, políticas públicas da saúde, humanização da saúde, temas sociais abrangentes. Nesse temas sociais abrangentes, hoje em dia fala muito sobre cultura afro, religiões de matriz africana, e hoje em dia está falando sobre vários temas, né, de sexualidade, diversidade e tal. E eu acho que é legal a gente poder trazer isso à sociedade brasileira, no sentido das pessoas perceberem que sim, esses temas estão acontecendo nas universidades, nas escolas, em qualquer outro espaço da sociedade. E ao mesmo tempo isso é importante para quê? Para a gente realmente trazer isso. Ah, que legal! Então essa flexibilidade traz para a sociedade brasileira a oportunidade de uma liberdade maior no humor ou no dia a dia e tal. Sim, isso é uma oportunidade, talvez, dessa liberdade até dentro do judiciário, dentro da área jurídica, entre advogados, promotores e juízes. Mas que para a gente caminhar rumo a essa liberdade, a essa oportunidade de expressão, certo? Aonde muitas vezes, por exemplo, o Nicolas Ferreira tem mais liberdade de expor, de expressar livremente aquilo que ele acredita, ou até mesmo, vamos dizer, todos nós, muitas vezes, a gente precisa entender que muitas das vezes certos humores, como é o caso do Léo Lins, pode ultrapassar também o limite ético e moral. Eu estava pensando sobre reportagem em praia de nu, alguma coisa, que muitas vezes obriga, né, vamos dizer, as repórteres a se despir ali na frente de desconhecido, existe uma pressão interna da direção e tal. E a gente precisa entender que essas pegadinhas do Silvio Santos, principalmente na década de 80 e na década de 90, vamos dizer assim, são desrespeitosas. Eu lembro há muitos anos atrás, isso é legal, por exemplo, na época das pegadinhas da Record, por exemplo, eu lembro de uma colega que ela estava saindo do trabalho
e houve uma brincadeira de mau gosto e tal, ela é evangélica, ela acabou até falando palavrão, né? Ela perdeu a paciência e tal. Então, a gente precisa entender que o limite ético e moral, ele deve existir, certo? Da mesma forma, por exemplo, que uma propaganda, muitas vezes muitas vezes, ela, na década de 90, quando eu era criança, eu lembro por exemplo, que era assim, né? Mostravam uns homens lá e tal, e, e uma mulher tirando, né, uma peça íntima. E aí ficava, né, eles lá dizendo, tira, tira. E quando a mulher tirava, né, aí eles diziam, põe, põe. E tinha uma outra que eu quero falar, que isso é quando eu era criança, né, quando eu era criança mesmo. Por exemplo, foi bem interessante assim. Era um homem, né? Ele parava no semáforo, vamos dizer assim, né? Aí via uma mulher correndo e ele espalmava a mão direita e acabava tocando né, o seio da mulher da direita, né? E ela não se assustou e tal, e teve até um comportamento diferente. Eu lembro de uma outra propaganda de máquina fotográfica que era assim, tinha uma mulher, né? Tinha uma mulher, ela estava fazendo top, né, na praia e simplesmente esse rapaz pegou, né, furtou o sutiã dela e saiu correndo. E aí, para devolver, pediu para ela fazer um top, né, tirar uma fotografia dela e tal, e ela aceitou, né? E aquilo foi considerado por essa propaganda como um momento vamos dizer, de orgulho e algo para se aproveitar dos momentos e tal, né? Como se fossem momentos únicos. Então a gente precisa entender que não é só na linha do Jabaquara, por exemplo, que tem propaganda às vezes, igual ali na Praça da Sé, aquele telão, por exemplo, que tinha em qualquer horário, né? E eu até fiz essa crítica também, né? E um horário assim de frequência de crianças, adolescentes e qualquer pessoa. Então cria um certo clima de constrangimento em um espaço considerado público, certo? E um espaço que você não estava ali para isso. Então eu acredito que é muito importante a gente trazer esse tema aqui no vídeo, para a gente começar a entender que deveria haver e deve haver um limite ético na televisão brasileira, óbvio, certo? Que existe um debate, existe a necessidade de a gente trazer isso, certo? Dentro da questão da ética, da moral, do respeito, mas é fundamental que nós como sociedade, vamos dizer assim, nós como sociedade percebemos que às vezes, vamos dizer assim, né, que muitas das vezes ali é fundamental que a gente como sociedade perceba as influências, sejam elas políticas, certo? Sejam elas qualquer, para que a gente tenha um ambiente mais, vamos dizer, mais saudável, certo? Então, assim, é muito importante que a gente traga, vamos dizer assim, a liberdade, certo? Nesse tema sobre e tudo mais. Então, assim, no caso do Léo Lins, é importante ressaltar que em Portugal, países britânicos e talvez outros, existe uma liberdade que às vezes até é positivo isso, certo? E que de certa maneira aqui no Brasil há uma forte influência do progressismo e de ideologias, vamos dizer assim, que muitas das vezes exagera. Mas a gente também precisa entender que a televisão, como vamos dizer algumas coisas, também ultrapassaram limites durante muito tempo,
entendeu? Então, por exemplo, eu lembro há muitos anos atrás tinha um programa chamado Hugo, eu não lembro qual era a emissora, mas, por exemplo, assim, era um programa infantil, era um quiz de perguntas e tal, e tinha uma personagem como se fosse uma índia, uma indígena, vamos dizer assim, e essa personagem ela não tinha tal, só tinha o cabelo para cobrir, e a gente era criança, entendeu? Então, assim, a gente precisa realmente ressaltar que a liberdade ela sempre tem que ter um certo limite moral, certo? A televisão, por exemplo, muitas vezes pela busca, pela sede da audiência, ultrapassa esses limites, né? Então, por exemplo, hoje talvez até a gente não fala muito isso, mas por exemplo na época do, do do Ratinho, na época do Faustão, na época do A Hora do H, né? Ali do Luciano Huck. Nós temos, por exemplo, Marcos Mion, nós temos vários outros programas legendários e tal, que hoje as pessoas nem lembram de cabeça, mas é fundamental que a gente, como sociedade, perceba, né, ao longo desse processo, uma evolução, ou até não, vamos dizer assim, de tudo isso, certo? Então, assim, por que é importante a gente ressaltar isso? Porque a televisão, muitas vezes, ela não tem um limite ético e moral. A gente precisa entender que muitas vezes nós vivemos e nós somos uma sociedade conservadora, nós somos uma sociedade tradicional, nós somos uma sociedade cristã. Mesmo que o Estado seja laico e plural e não sei lá mais o que, né? Existe essa necessidade de a gente trazer esse tema da pluralidade e assim por diante. Então, por exemplo, no caso do NAIA, por exemplo, da UniBTA, eu sinto falta, às vezes, de haver esse espaço a essa liberdade do pensamento, de, vamos dizer assim, essa liberdade do contraditório, entendeu? E a gente precisa dizer isso. Então, por exemplo, na Bolívia, na Argentina, aqui tem vários países, por exemplo, Equatorial aqui e tal. Esses países, a liberdade religiosa evangélica, ela sai muito até do templo para o dia a dia. Né? Tem muito vídeo, se você, né, africano, por exemplo, da África, os evangélicos eles falam coisa que aqui no Brasil, meu Deus, não pode nem sonhar, entendeu? Nossa, é preconceito, é intolerância religiosa, e tal. E aí quando eu volto na década de 90, né, os pastores evangélicos eles falavam coisas nos púlpitos das igrejas, ainda falam, né? Mas falava abertamente, coisa que hoje, homofobia, hoje, intolerância religiosa, hoje, preconceito contra as religiões de matriz africana. E eu lembro disso, assim, até uma fita VHS de 95 e tal. E assim, era uma coisa muito natural, né? Até um pastor finado que já faleceu, hoje, provavelmente, processado, ameaçado aí de tudo que é processo, cadeia e tudo mais. Mas por que eu estou falando isso? Eu estou falando que, assim, legal, o Léo Lins, ele pode até ser essa oportunidade da sociedade julgar, da sociedade participar do processo democrático mesmo. Mas a gente não deve criar o anti-herói. Agora aparece um anti-herói, agora aparece a pessoa que dá a oportunidade da gente questionar o sistema jurídico brasileiro. A gente tem que entender que ele não é o nosso anti-herói. Ele é somente, infelizmente, um caos, né? Ele é só parte da doença, da patologia, do câncer que está aí na sociedade. Ele é só o câncer, né? Em estado de metástase até.
Então, assim, desculpa dizer a verdade, mas ele é só a doença, né? Ele é só a somática da coisa. Então, ele, na verdade, não é nada, ele não é nosso herói, ele não é nosso bandido, ele não vai nos salvar. É só parte do câncer que está na sociedade, tá? E a gente precisa entender que a gente não pode naturalizar certas coisas, né? Ou seja, naturalizar comentários, fala e tipo de tal. Eu quando eu estudava na escola pública, por exemplo, havia muito, hoje em dia não, mas havia muitos comentários, por exemplo, crentinho, né? Crente da bunda quente, outros termos absurdos. O evangélico naquela época, 94, 95, sofria horrores dentro de uma escola. Então, assim, preconceito contra evangélico havia muito. A minha mãe, por exemplo, eu não vou falar o lugar, aqui em São Paulo, minha mãe estava fazendo evangelismo e levou uma bela de uma cuspada no rosto. Entendeu? Então, assim, a gente precisa realmente ressaltar que, meu, nada a ver, entendeu? Então, esse canal é para dizer o seguinte: olha, Léo, eu acho que você ultrapassou os limites, sim. Mas, de qualquer maneira, legal. Tá dando oportunidade da sociedade debater. Isso mostra a pluralidade de ideias, de pensamento. E isso é legal, é saudável na democracia, entendeu? Como eu falei, né? Equatorial, Guiana Francesa. Na Guiana Francesa, se você for trazer alguns vídeos aqui, até falando e tal, gente, é outra coisa. A África mesmo, a liberdade de expressão deles, principalmente os evangélicos, aqui no Brasil estava todo mundo processado. Entendeu? Tá todo mundo aí respondendo processo. Olha a diferença entre países, entendeu? Entre nações. Então, às vezes, fora do Brasil, você tem uma liberdade que aqui a gente não tem, tá? E antes de qualquer coisa, a liberdade é justamente isso, é trazer o contraditório, é trazer as diferenças. Porque ninguém é igual a ninguém, entendeu? Ninguém é igual, assim. E falar um pouco sobre o que a minha mãe sofreu no sentido de uma CUS, né, no rosto dela, também mostra que sempre houve violência, perseguição religiosa, isso em diferentes épocas, né? A minha mãe, no caso, na década de 90. Eu, quando era criança, em 94, 95, quando era criança. Então, assim, na época não tinha, igual hoje, tem que ter assistente social nas escolas públicas. Hoje em dia tem que ter psicóloga. Gente, esquece, naquela época não tinha nada disso, ninguém falava disso, ninguém estava nem aí para isso, tá? Então, assim, a minha visão de mundo é assim: Léo, você não é nosso anti-herói, tá? Você é só câncer, você é metástase do problema que está acontecendo na sociedade brasileira. Só isso, né? E muitas vezes é dizer assim: olha, talvez você só esteja no país errado, né? Talvez assim, como a gente fala, em Portugal, talvez você teria mais liberdade, na África você teria liberdade, na Argentina você teria liberdade, em outros países você teria liberdade assim de ultrapassar e ir até aí. Eu acho que no Brasil a crítica que ele levanta e essa crítica contra o progressismo é legal, sim, mas eu acredito que a gente não precisa ficar, como diz a expressão, provocando, sabe? Agindo como se fosse uma criança, porque assim, as pessoas têm mais o que fazer, né? Eu acho que não só o sistema jurídico tem mais casos mais importantes que o seu, mas assim, você só está sendo, um termo da palavra, um bobo da corte, né? Você só está, na verdade, tentando chamar atenção para algo que não tem necessidade, tá? Eu acho que falta em você maturidade, um pouquinho, e hombridade, né? E eu acho que falta ser um pouco verdadeiramente homem. Eu acho que a sua atitude é de criança, entendeu?
Meu avô, por parte de pai, entendeu? Eu até poderia perder meu tempo mostrando a foto dele e tal. Ele era negro. Minha família inteira dos Batistas é tudo negro, lá no interior de Minas Gerais, na Cachoeira do Brumado. Então, assim, entendeu? Tipo assim, mesmo que a gente tente negar ou fingir que tal, no fundo, cara, assim, é meio sem graça, entendeu? Porque assim, o meu avô, ele na época, né, há muitos anos atrás, ele trabalhava num sítio ali, ele era lavrador, lembrei, lavrador. E não era sobrenome e tal, é um sobrenome comum, Batista, Ferreira e tal, tá? Dono de sítio e tal. E assim, meu avô é negro, entendeu? E grande parte da minha família inteira, se você for lá em Minas Gerais, 90% deles são tudo negro. Pelo menos do lado da família dos Batistas. Do lado da família dos Marras, não mesmo. São poucos até. Mas a gente pode fazer um pouco essa. Eu vou fazer até um vídeo falando sobre a família Marra, escola rural, meu avô, né, e tal, essas coisas. Mas assim, é, talvez sem querer você acabou tocando em algo que não tinha necessidade, entendeu? Porque 90% da população brasileira ela é miscigenada. E mesmo que não pareça, nós não somos europeus, entendeu? Nós somos latinos, né? Nós somos brasileirados. Então, assim, se você fizesse o seu humor em Portugal, ia ser um sucesso. Apesar que eu nunca fui para Portugal. Mas aqui no Brasil, eu acho que você pisou na melancia e foi embora, entendeu? Então, assim, o que eu desejo do fundo do meu coração é que você repense um pouco, só isso, né? Porque assim, mas na sua família não tem. É como se fala, é porque você nunca sentou comigo, não conhece a minha pessoa. O dia que você conversar comigo, você vai saber o que tem sim, viu? E o que mais tem na minha família são, tá? Então, assim, a minha avó era branca, olhos azuis, né? E só que era interior de Minas Gerais, o pessoal não tinha nem chinelo, a igreja católica era predominante, a vida muito simples, entendeu? Lavrador mesmo e tal. Enfim, né? Opinião é opinião, né? Acho que você pisou e foi embora, né? Mas não é forma de mostrar indignação, nem nada. Eu só acho que você errou no país, né? Se fosse em Portugal, eu acho que ia ser um sucesso. Argentina, né? Talvez no Brasil é um pouco mais complicado, entendeu? Enfim, é uma crítica, entendeu? Assim, né? Nesse sentido da palavra. É como eu falo assim, né? Cada um é cada um. Você é adulto, você sabe o que você está fazendo, tá? Ali, com certeza, você não estava transtornado, você sabia muito bem o que você estava fazendo, você não é criança, infelizmente, entendeu? Ultrapassou. Igual eu falo, por exemplo, quando eu era criança, eu fui chamado de dente de cavalo, não tem graça nenhuma. Na época da escola, crentinho, né? O crente do rabo quente, né? Não esqueço disso até hoje. E nós estamos falando mais ou menos de alguém que, sei lá, com 5, 6, 7, 8 anos de idade. Então, assim, cara, repensa um pouco a sua vida e, e tal, entendeu? Meu avô, por exemplo, faleceu com 50 eu acho que 54 anos de idade, nem sei qual que era a coisa, mas assim, sei lá, entendeu? Eu acho que em Minas Gerais você não ia fazer muito sucesso, não. Em São Paulo, talvez, um pouquinho mais, mas assim, sei lá, né? Repensa, entendeu? Se você realmente vai ser o nosso anti-herói ou se você é só parte do câncer em estado de metástase aí no Brasil.
né? Se, e tudo mais. Então, assim, né? É um bobo, né? É só um bobo da corte. Bom, é aquela coisa que fala, né? Você poderia ter saído do Brasil e ido para Portugal, ia ser um sucesso, né? Mas não, quer ficar no Brasil, né? Agora arque com as despesas, né? Seu bobão. Bobo pra caramba, né? Ignorante, um idiota, né? Mas é só um desabafo, tá? Não se sinta ofendido, não, entendeu? Cada um é cada um, né? Enfim. É isso, né? Como se diz assim, fazer o quê, né? Como diz a expressão, fazer o quê? Ai, ai, ai. Ei, Léo Lins, hein? Tá super engraçado, polêmico. Fiquei pensando isso aí, né? Bobão, né? Famoso demais. Eita, nós, ó. Léo Lins é réu em outra ação sobre piada. Caramba, meu. Super engraçado, né? Muito engraçadinho. Meu, vai pra Portugal, cara. Aqui eu acho que não é o seu lugar, não. Entendeu? Coitadinho. Brasil não é seu espaço, né? Você tem outros lugares pra você, né? Os países. Vai pra Argentina, cara. Né? Vai pra Bolívia, né? Tem outros lugares. Mas é isso aí, né? Como os outros falam, né? A boca fala o que o coração está cheio. Dê a Bíblia, tá? Né? A boca fala que o coração está cheio, né? Sei lá, meu, bobão. Mas é isso aí, né, meu? É isso aí, sucesso! E é isso aí, eu fiquei pensando nisso, que eu tava conversando isso, tá? Falei, vou fazer um vídeo sobre a minha infância e tal. Eu já sofri isso, assim. Até usei chapéu de burro na época da escola, por um castigo de uma professora, fiquei atrás da porta, entendeu? Então eu sei muito bem. Tudo isso aí, como dói, né? E, enfim. Tá vendo como eu não sou um herói? Tá vendo como eu não sou uma pessoa tão, vamos dizer, tão distante da realidade? Eu sou uma pessoa como qualquer outra, né? Que já passou por muitas coisas. E já viu muitas coisas também. Então é isso aí. É isso aí.